Essa é uma verdade nua e crua que ninguém quer aceitar. Muitas mães solteiras buscam um pai para os seus filhos e não um parceiro para o relacionamento. E quando finalmente alguns homens acordam para essa realidade que está acontecendo nos dias de hoje, eles são vistos como se não fossem maduros o suficiente ou até mesmo que não fossem homens. E tem até uma brincadeira que muitos falam, né? Mas levem na zoação, tá? Que é: se nem o pai da criança assumiu, eu vou assumir. Porque se você encarar isso como um meme, uma brincadeira, normal, ok. Mas se você prestar muita atenção, vai ver que existe uma verdade nisso. E também, se você puxar um pouquinho o histórico da pessoa, ver quem realmente foi o genitor da criança, você vai ver que não é, né, aquele tipo de homem que agora ela busca para ser, entre aspas, né, o parceiro da vida dela, mas que na verdade é como fosse um provedor pro filho dela. Eu não sou idiota. Você cansou do que estava fazendo? Com quem estava fazendo? E agora quer voltar para mim correndo? Não, obrigado. Eu dispenso. Alguém que banque, que segure as pontas e que entre na vida dela, não como namorado, como marido ou como parceiro, mas sim como pai do filho que não é dele. Então, antes de qualquer julgamento, assista o vídeo até o final, que eu vou mostrar dados para vocês e minha opinião pessoal, que eu já vi isso acontecer de verdade. E detalhe, não é só entre pessoas mais novas, entre, sei lá, pessoas de 30, 40 anos, não. Pessoas até mais velhas que eu já vi isso acontecer, que na verdade elas buscaram parceiros para meio que preencher, entre aspas, né, uma lacuna de uma figura masculina na vida do filho dela. Então, antes de começar o vídeo, eu quero saber a sua resposta para essa pergunta que eu vou fazer agora para você. Porque, em geral, muitas mães solteiras hoje buscam um provedor para o filho dela e não um parceiro para a vida. Eu posso te fazer feliz, Josh. Eu posso te fazer tão feliz. E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que aparece logo em seguida quando você curte o vídeo ou arrasta para o lado. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito mesmo. E assim vocês vão me incentivar a manter mais constâncias, a postar mais com regularidade aqui os vídeos, beleza? Então, chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom, deixando claro aqui que eu não estou dizendo que isso é uma regra absoluta, porém, grande parte em geral, na minha convivência, possivelmente na sua e principalmente nas redes sociais, é uma verdade. E depois que você começa a observar os padrões, escutar as histórias de fulano, desse ciclano e até muitas vezes viver na pele, a ficha cai. E você percebe que em boa parte dos casos, o interesse não é por você, é pelo homem que você é, né? Que você sabe muito bem o tipo de homem que é, né? O famoso provedor. É aquele misto de combo que eu já falei pra vocês em outros vídeos, né? Que o homem agora pra ela, né? O padrão de homem tem que ser o cara com estabilidade financeira, tem que ter casa, carro, tem que ser uma figura masculina, né? Pra criança e, né? Para a criança chamar de pai. E quando grande parte dos homens não entende isso, eles acabam enfrentando processos judiciais ou até coisa mais pior. Que nem eu já citei em outros vídeos, que existe uma tal famosa lei da pensão socioafetiva. Ah, mas o que é isso? Ó, de uma maneira bem simples aqui, é quando a justiça entende que você tem um vínculo afetivo com a criança, que não é seu filho. Eu mencionei em outros vídeos que teve um caso, se eu não me engano, acho que foi no Rio de Janeiro, um cara foi preso por não pagar uma pensão socioafetiva do filho que não era dele. E sabe como ele foi preso? O que levou à prisão dele foi por conta que a antiga parceira dele entrou na justiça, teve provas concretas, né? Teve uma prova cabal, que foi quando teve uma homenagem, né, na escola do Dia dos Pais, e ela
né, meio que, na minha opinião, foi meio que uma chantagem emocional que ela fez pro parceiro, que o filho dela considerava ele como um pai, isso, aquilo, que ele tinha que estar presente na vida da criança, isso, aquilo. E o cara foi nessa homenagem na escola, tal, eles tiraram foto, evento de família, eles estavam juntos. E foi provas cabais que ela mostrou em juízo e foi protocolado que ele tinha sim uma ligação afetiva com a criança. E detalhe, ele não pagou e foi preso, sendo que o filho não é dele e dependendo até do caso, às vezes o pai também tá preso, não paga a pensão e o outro cara que não é pai biológico da criança também vai preso por não pagar uma pensão. Entende que nesse contexto, quando o homem não entende não onde que ele vai se encrencar, onde que ele vai amarrar o seu cavalo, cara, ele pode literalmente acabar com a sua vida, sabe? Passar anos na sua vida preso por uma coisa que não foi ele que fez, sabe? Quando uma mãe solteira começa a pensar em relacionamentos, muitas vezes ela não pensa só em si. Ah, mas como assim? Cara, a verdade, ela pensa primeiro no filho. Eu não estou condenando quem pensa assim, mas na minha visão, se ela quer ter um relacionamento, eu acredito que tem que deixar bem estabelecido o que ela quer realmente na relação, sabe? Porque esse ponto é onde as coisas se confundem. Ó, porque em vez de buscar um parceiro, né, tipo, um companheiro para dividir a vida, ela pode acabar buscando alguém que cumpra o papel de pai. E isso não é uma crítica, é uma contestação, é um fato. É natural que grande parte das mulheres, se não todas que têm filhos, pense: "Ah, vai ser mais difícil criar sozinha. Meu filho precisa de uma figura masculina, alguém que complemente, que eu não consigo oferecer sozinha". Ó, eu sei que existem casos que mães que criaram filhos sozinhos, que são guerreiras, batalhadoras. Eu não estou falando exclusivamente dessas mulheres que, né, que não meio que usaram parceiro para meio que ser uma figura, masculina, para preencher um vazio, uma lacuna que a criança teve. Não, eu estou dizendo exclusivamente das mulheres que sabem que o parceiro que elas vão engatar é para preencher aquela figura, né, aquele papel de pai que a criança não teve, ok? Só deixando esclarecido aqui, para ninguém ficar julgando sem saber o que realmente eu estou falando. E isso é tão comum que pesquisas em psicologia familiar, como as feitas pelo professor Michael Lamb, mostram como a presença paterna está ligada à autoestima, ao desenvolvimento escolar e até ao comportamento das crianças. Eu também já fiz acho que uns 2 vídeos aqui sobre o como a falta de uma figura masculina afeta tanto na vida dos homens e das meninas. Em outras palavras, né, a ciência comprova que o pai ou uma figura paterna faz diferença real na vida de uma criança. Só que o problema começa quando vira o objetivo principal. E é verdade, cara, que muitos homens, ao conhecerem, por exemplo, uma mãe solteira, uma mãe solo, já ficam com o pé atrás hoje em dia, porque existe aquela sensação de que eles não estão sendo vistos como parceiros, mas sim como alguém que vai assumir responsabilidades que não são deles, né? Que eu já falei pra vocês anteriormente. Se nem o pai da criança quis assumir, eu vou ter que assumir. Isso que ou não gera rejeição. E é por isso que a gente vê nas redes sociais, até no seu dia a dia, o seu ciclo de amigos aí, ou amigas, que homens que não querem se envolver com mães solteiras não são homens de verdade, não são maduros o suficiente, né? Porque eles sabem que se aconteceu com outro homem que foi levado na justiça para pagar uma pensão socioafetiva, sendo que o filho não é dele, ele pensa que pode acontecer com ele. E também existem certos sinais, assim que eu posso dizer, que você pode identificar se a mulher tá com interesse divergente do seu, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E também vamos ser sinceros aqui, sem ficar defendendo A, lado B. Cara, ninguém gosta de entrar numa relação já sentindo que não é desejado pelo que é, mas sim pelo que pode oferecer, tanto mulher quanto homem. Tanto é uma verdade isso, que existem até também entrevistas se fosse ao contrário, se um homem que tivesse filhos, as mulheres teriam interesse pro cara, muitas vezes, grande parte, sei lá, uns 80%, 90% também não queriam ter relação com o homem que já tem filhos, porque a justificativa delas, que se fosse um homem que falasse isso, ele era completamente julgado, elas diziam que elas não estavam prontas para ter um filho, para assumir uma responsabilidade, muitas vezes também enfrentar ex, né?
medo do relacionamento. Também, né, a grande parte também tem medo de uma pessoa socioafetiva. Mas, em contraste, se fosse um homem que falasse as mesmas coisas, ele seria julgado, porque vocês sabem que a sociedade joga um peso maior sobre essa questão de relacionamentos, a questão de assumir responsabilidade, sendo que você não fez, né? Se é que você me entende, para um lado só. E, cara, não é, tipo, julgando uma mulher só porque ela era solteira. Não é machismo puro. Tem questões muito mais complexas envolvidas, tipo a responsabilidade instantânea. Querendo ou não, quando você começa a namorar uma mulher sem filhos, você tem tempo para conhecer ela, para construir relação aos poucos. Já com uma mãe solteira, você automaticamente entra num pacote que inclui uma criança que não conhece, com personalidade já formada, dependendo da idade, e até com traumas possíveis, e que também não pode gostar de você. Por exemplo, eu já vi nas redes sociais e também aqui mesmo no YouTube, caras que tiveram relacionamento com mães solteiras, porque muitas vezes no final de semana ele marcava pra ir no restaurante, para viajar, só que o filho delas estava doente, já cancelavam, ou também quando eles estavam em um determinado lugar, a criança estava com a babá, ficava chorando, ficava doente, eles tinham que automaticamente ir embora daquele lugar e ir para casa. Entende como, querendo ou não, isso afeta a questão do relacionamento do casal? Não que a criança seja o problema em si, mas sim que é totalmente diferente de uma relação com alguém que não tem filho. É uma verdade que pode parecer dura, isso, aquilo, mas é uma verdade, querendo ou não. E também a gente sabe que, cara, eu acho que é muito complicado você engatar um relacionamento com uma pessoa que já tem filho, porque é a questão da pressão da educação do filho. Porque a gente sabe aqui que, dependendo da criança, cara, ela não vai te respeitar nem agora e nem quando ela crescer. Então vira aquele meio jogo de cintura. Você vai ter cabeça, você vai ter hombridade, vendo que a criança está fazendo coisa errada, isso, aquilo, comportamento. Muitas vezes você perde até a autoridade, né, da casa, por conta que, né, a primeira coisa que vai jogar na sua cara é que você não é o pai dela para educar ela, para falar assim com a criança, entende? Então, se você quer assumir esse BO, fica à vontade. E também existe uma questão que é a posição secundária, que muitos homens sentem que nunca vão ser prioridade na vida dessa mulher. E olha, isso tem razão. Porque, querendo ou não, o filho sempre vai vir primeiro, beleza? Tá certíssimo. Isso é natural e correto. Mas, psicologicamente, para o homem que está acostumado a ser o centro das atenções de uma parceira num relacionamento a dois, né? Isso pode ser difícil de se aceitar. Também a questão do fantasma do ex. Querendo ou não, se existe uma criança, existe um pai biológico nessa história, ou que muitos chamam de genitor, né? Porque o pai é que muitas delas dizem é quem cria. Para mim, sou meio errado isso, mas cada um é cada um, né? Mesmo que esse cara seja ausente, ele pode voltar a qualquer momento. E isso gera uma insegurança, tipo uma sensação de que você nunca vai ser completamente seguro dessa situação. Que nem eu disse pra vocês no começo do vídeo. Eu vi uma mulher que era um pouquinho mais velha, sei lá, mais de 50 anos aí, que ela tinha um filho criança ainda, né? Que o pai dele já tinha falecido. E ela disse pra conhecidos meus, que depois falaram pra mim, que ela casou só pra ter um pai pro filho dela, sabe? Que depois de um tempo, né, se eu não me engano, depois de eu acho que uns 7 anos casados, eles se separaram. Aí, né, como que você já sabe, sempre o cara é errado, o cara é grosso, isso, aquilo. Mas aí, quando eu não sabia dessa história, aí eu pensei assim, mas o cara não tá errado. Se a pessoa casou com ele buscando interesse de o cara meio que pra preencher uma figura de pai, né, pro filho dela, o cara é errado? Não, errado é ela que escolheu o cara por simplesmente pra preencher uma figura masculina na vida de uma criança, que muitas vezes a pessoa não esclarece realmente as reais intenções para engatar o relacionamento até o casamento, sendo que ela não escolheu por amor, porque ela amava ele, que via dele uma pessoa que queria compartilhar a vida, mas sim uma pessoa que buscava outras intenções, entende? Então, como eu falei para vocês, observando os comportamentos padrões que se repetem, eu vou falar para vocês alguns sinais que vocês podem observar também.
O primeiro sinal que eu posso falar grande parte ela sempre menciona as dificuldades financeiras logo no início da relação. Aquela conversa: "Ah, está difícil pagar aluguel, o material escolar está caro, preciso trocar o pneu do carro, mas não tenho dinheiro, acabou o gás aqui de casa". Sempre tem um drama financeiro diferente. Um segundo sinal que possivelmente quem já engatou em relacionamentos com pessoas que já têm filhos é aquele teste constante de generosidade. "Ah, mas o que é isso?" Aquele mesmo papinho. "Será que você pode me ajudar com isso ou aquilo? Será que você poderia pagar o lanche dele hoje? Meu filho quer tanto esse brinquedo". São pequenos testes para ver até onde você está disposto a ir, entende? É meio que fosse um gatilho para ver até onde você vai, sabe? Se você for em certas coisas que para muitos não iriam, tipo assim, comprar o brinquedo X pra criança que é muito caro e você compra, então é um sinal que você é um atrativo, entre aspas, para ela engatar. O outro sinal também é a questão mais íntima, se é que você me entende, ficam condicionados às suas ajudas. Quando você ajudar ela fica carinhosa, disponível, parece outra pessoa. E quando você não ajuda, quando você não tem condições para ajudar naquele momento, ela fica distante, arranja dor de cabeça, fica cansada. E também eu não posso deixar de falar que ela nunca retribui financeiramente, mesmo quando pode. Sempre tem uma desculpa para não pagar nada. "Ah, eu preciso guardar para o meu filho, eu estou juntando dinheiro para uma emergência dele", mas para ela mesma, cabelo, unha, roupa, sempre tem dinheiro. E o último sinal que eu posso dar, um bônus aqui para vocês, ela compara você com outros homens, sempre insinuando que fulano ajudaria mais, que Beltrano é mais generoso, e é meio que uma manipulação psicológica sutil, que eu já falei em outros vídeos, pra te pressionar a gastar mais e a se envolver mais. Então, para fechar esse vídeo, a verdade que ninguém quer aceitar é que hoje em dia, grande parte das mulheres solteiras, que eu já especifiquei os casos anteriormente, buscam um pai para os seus filhos e não um parceiro para a relação. E cara, para abrir de verdade seus olhos, não seja o salvador da pátria. Cara, analisa friamente aonde você vai engatar o relacionamento, especialmente nesse tipo de comportamento, nesses tipos de sinais que eu já falei para vocês, quando a questão envolve uma parceira que já tem filhos. Cara, não seja o homem que ela espera que você seja, sendo que outrora ela escolheu outro tipo de cara que, consequentemente, ainda teve um filho com ele e agora ela quer um homem, entre aspas, de verdade, realmente, alguém que cumpra, né, o papel de homem, o papel de provedor, sendo que na grande parte das vezes ela só tá tentando preencher uma lacuna de uma figura de um pai pro filho dela. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista. Eu acredito que se você chegou até aqui, concorda ou, né, também discorda, ou quer acrescentar algo, e eu quero saber de você aqui nos comentários a respeito sobre isso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza? No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.